Olá. Boa tarde. Então, hoje eu vou falar sobre o acompanhamento da obra, né? O acompanhamento da obra é uma questão muito interessante, é de uma necessidade imensa e é um tabu, né? Existe uma corrente que acha que acompanhar a obra é super importante, outros dizem que não precisa, porque eu detalho, eu faço o projeto completo, então não preciso ir à obra. E outros não querem nem saber, porque eu gosto de fazer projeto, não quero nem saber o que está acontecendo na obra. E aí a gente vem sempre com essa questão. Será que não é importante você ver o que estão executando o seu projeto? Porque vão alterar o seu projeto muito, e você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar que o seu projeto fique completamente alterado? Você não vai fazer nada? Você não é responsável, de uma certa maneira, por isso? Porque você fez um projeto, entregou, e aí chega na obra, eles fazem alterações. Será que isso não é importante? Esse acompanhamento seu não é importante? É muito provável que você tenha problemas com esse cliente lá na frente, porque esse acompanhamento não foi feito, ou não foi feito de uma maneira eficiente. Então, hoje nós vamos falar sobre a maneira eficiente, né? O que seria a maneira eficiente de um acompanhamento, de acontecer um acompanhamento? Olá, Guilherme, Johnny, Denise. Então, tudo bem com vocês? Então, o que para vocês seria um acompanhamento de obras eficiente? Diz para mim o que vocês acham. Escreve aqui nos comentários o que para vocês é um acompanhamento de obra eficiente. Porque acompanhar, muita gente fala assim, eu não preciso que você acompanhe, não, eu tenho um primo que se aposentou, outro dia eu vi isso, um primo que se aposentou, acho que ele aposentou ou não está trabalhando, e aí ele pode acompanhar, ele mora perto da obra, ele vai lá e acompanha a obra. Isso é um acompanhamento de obra? Isso não é um acompanhamento de obra. Essa pessoa pode acompanhar a obra, tá? Isso, a palavra acompanhar uma obra se aplica para essa pessoa. Mas o que a gente chama de um acompanhamento de obra, não. Porque o acompanhamento de obra, ele é uma gestão. Olha como é diferente. Isso na minha maneira de trabalhar, na maneira do meu método, isso é uma gestão. E vou te falar, você deve passar a prestar atenção dessa situação. Por quê? Porque o acompanhamento de obra, ele não deve ser passivo. O acompanhamento, como a pessoa vai lá e olha o que está acontecendo, né? Se tiver alguma coisa, eu tiro uma dúvida. É um acompanhamento bastante passivo. Você não concorda que ele é um pouco passivo? Porque ele não tem, assim, ele não tem, como é que eu vou dizer, uma participação ativa nessa obra. Se ele não for lá e tirar aquela dúvida, talvez a pessoa da obra, o pessoal da obra, vá resolver por eles mesmos. Ou vai ligar para ele e vai falar, olha, eu estou com essa questão aqui, você pode ajudar nisso e tal. Isso é uma maneira. Mas, assim, qual é a intenção de você fazer um acompanhamento de obra? Vamos por partes, então. Qual é a intenção? Por que você vai fazer um acompanhamento? Você vai fazer um acompanhamento, né? O motivo de levar você a fazer um acompanhamento de obra deve ser o foco essa obra ser executada o mais próximo possível do projeto, e mesmo que tenha alterações, sejam feitas essas alterações dentro do mesmo conceito desse projeto, e que o resultado, no final da história, seja excelente. De qualidade, da beleza, da qualidade, da eficiência, da durabilidade, por aí vai. Então, como é que você vai ajudar a garantir esse tipo de questão? Como você vai fazer isso? Como você fez um projeto, você vai à obra. Aí você fez o seu projeto, você vai lá na obra. Chega lá na obra, você começa a olhar. Você começa a olhar o que está sendo feito. E aí, tá, não sei o que. Você fica um pouco... Tem um bom período que você não tem muito que você, a princípio, não tem muito que você fazer. Você já aconteceu isso? Já aconteceu isso com vocês? Vocês já se sentiram nessa situação? Você vai lá na obra, mas não faz muita diferença, você está lá, os caras param para te dar uma atenção, mas assim, não tem muito uma função a princípio. Isso é um engano, tá? Isso é um grande engano. Mas não tem essa... Você já não se sentiu? Eu já me senti assim 1000 vezes. 1000 vezes.
Chega na obra, né? Isso há anos atrás, quando eu comecei, chegava na obra, que eu queria estar na obra, eu queria ver fazer. Mas é como um espectador, parecia que eu era um espectador. Aquilo não tinha nada a ver, nada que eu pudesse intervir, nada que precisasse de mim. Não é que eu quero intervir porque eu não tenho nada a fazer, não. É porque precisa de uma intervenção. Então, o que você começa a perceber quando você, nessa questão toda que eu estou falando para vocês, o que começa a acontecer? Você começa a entender que o acompanhamento de obra ele é um momento de gestão do processo todo, não só daquele ponto. Então, você vai na obra ver uma marcenaria que está sendo executada, a pessoa te ligou e fala, chegou a marcenaria, está montando, você quer vir ver? Tá, você vai. Mas, assim, a sua gestão depois dessa marcenaria vem o quê? Antes dessa marcenaria, precisava estar o quê feito? Porque, senão, se a gente não prestar atenção quando a gente vai ver o resultado, o problema vai estar lá na frente, vai estar lá depois, no momento que você não vai ter como mexer. Então, vou dar uns exemplos para a gente conseguir entender isso. Então, assim, o marceneiro chega com um móvel. Esse momento que esse marceneiro chega com o móvel, ele precisa ter algumas questões que já precisam estar prontas, esperando por eles, e outras que podem precisar dele para entrar. Se você está gerenciando esses prazos, porque a obra, gente, tem a qualidade, tem o orçamento e tem o prazo. São 3 pontos. Quando alguém vem para mim reclamando, Viviane, olha só, tive um problema numa obra, é um desses 3 pontos que aconteceu, deu algum problema, problema na obra. Tem os problemas de relacionamentos, de comunicação, né? Tem os problemas, mas os da obra. O que complicou com a obra? Ou ela demorou muito mais do que devia, o que estava previsto, ou ela custou muito mais, né? Ou teve problemas, não fez direito, não está bem acabado, né? Esses são os 3 momentos básicos da obra. São esses 3. Então, quando você está fazendo uma obra e você para e chega lá e olha o que está acontecendo e você não tem uma previsão, isso não vem junto num planejamento contínuo, isso é um fato isolado, é onde você tende a ter problema na obra, começa a ter problema na obra, porque se não é você, alguém está fazendo essa gestão, alguém precisa estar fazendo essa gestão. Quem é a melhor pessoa para fazer essa gestão? O arquiteto que fez o projeto ou a equipe dele que fez o projeto, né? Então, o que eu recomendo para esse tipo de situação? É o que eu chamo das 2 listas. Eu adoro chamar de listas. A gente chama de relatório, pode ser um relatório. Eu não digo, isso não é um relatório que você entrega para o cliente, não. É muito bom que você faça isso, que você mantenha ele informado. Mas eu estou falando que você faz para você. Você está indo à obra, né? Então, aqui, estou vendo o Johnny aqui, que até está me ajudando numa obra, né, Johnny? Então, assim, você está nessa obra. Você está fazendo uma obra. Então, assim, existe uma sequência, existe um cronograma com a sequência dessa obra. É importante que isso seja feito. No meu treinamento, eu ensino passo a passo a fazer tanto o cronograma quanto o orçamento, com todos os poréns, porque a tabela, gente, do cronograma e do orçamento é a coisa mais simples de se fazer. A questão toda não são as tabelas, é como você montar essa tabela para ela realmente ser efetiva. Isso é que é a questão, né? Então, vamos dizer, você está fazendo esse acompanhamento de obra, e aí você tem umas questões para serem resolvidas na semana seguinte. Então, você vai resolver quando chegar lá, você vai chegar lá e vai saber, tudo vai ser resolvido em loco, você lá, é pouco eficiente, né? Isso tende a acontecer problemas se você for resolver a obra dessa maneira, chegar na obra e aparecer. Então, eu tem várias situações que vocês já devem ter visto, mas eu vou até citar umas aqui. Então, é o cara que vai colocar uma estrutura metálica na parte de fora dessa construção, e esse cara a previsão é que ele viesse hoje. Você chega na obra, cadê o cara? Tá aí? Não, ele não tá. Aí você vai ligar para aquela pessoa naquele momento, para ela vir? Não vai vir, né? Aquele dia essa pessoa não chega. Então, você vai ligar para ela vir no outro dia, você vai ligar para ela marcar para outro dia, já atrasou, né? Então, se você consegue fazer isso, uma previsão e um cronograma com planejamento, um cronograma com um orçamento,
Eu não vou falar isso tudo hoje, porque é muito assunto para a gente falar disso. Vamos nos concentrar na questão relacionada com acompanhamento, né? Para a gente conseguir fechar o assunto. Então, você vai fazer você está fazendo um acompanhamento, você precisa de um cronograma, precisa de um passo a passo. Se você me disser assim, olha, não foi feito, eu começar essa obra, a gente não fez do início um cronograma. E não tá difícil fazer. Então nem que sejam poucas semanas, você precisa fechar. Se você falar, eu não sei fazer um cronograma, não sei o que vem antes, o que vem depois, calma, dá para fazer também, né? Eu já até falei várias vezes de algumas sequências aqui em vídeos, tem vários vídeos meus, algum vai ter, mas eu vou resumir aqui também, en passant, que é uma coisinha bem básica. Uma coisa que te ajuda muito é conversar com quem está fazendo a obra. Se você ficar muito inseguro, você não precisa mostrar para ele que você está inseguro. Você vai falar, olha, a gente precisa então montar um cronograma. Aí se o cara fala, não, ninguém quer montar cronograma. O pessoal de obra não quer montar cronograma, não quer se comprometer com prazo, ninguém quer. Mas você explica que é o cliente que precisa, ele pediu, ele tem uma demanda, ele tem um prazo para terminar a obra e tudo mais. Isso, às vezes, nem é tão verdade. Às vezes, o cliente nem tem tanta demanda agora, mas você sabe que ele vai ter. Se essa obra começar a demorar, aquele cara que estava super tranquilo, que não tinha pressa para nada, aquele cliente, né? Que estava, assim, deixando a coisa acontecer, o que for acontecer, acontece quando tiver acontecer. Daqui a pouco, caiu meu fone. Daqui a pouco, esse cara está morrendo de pressa e ele quer para amanhã. Daqui a pouco, quando ele começar... Ai, espero que não tenha estragado o som aí, vocês estão me ouvindo? Daqui a pouco, quando esse cara tiver pressa, ele não tem uma pressinha, ele vai querer para amanhã, vai começar a ficar irritado com qualquer atraso. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, você precisa organizar um cronograma, se organizar com esse pessoal da obra. Então, se é um empreiteiro que está acontecendo, está fazendo a obra, senta com ele, tá? Isso é o básico. Se você não sabe fazer de jeito nenhum um cronograma, senta com esse empreiteiro e fala, olha, o que você vai fazer primeiro e tal. E aí, para você fazer isso, precisa de alguém, tá? Alguma coisa está aqui que não está já na obra? E aí você vai organizando isso. Pode me mandar aqui também que eu ajudo, tá? Pode me mandar pergunta aqui, ajudo com o maior prazer, tá? O áudio tá ok? Ai, que bom. Então, eu ajudo com o maior prazer, pode me perguntar. Então, assim, ele vai ver como é que ele vai... Como é que vai ter essa sequência? Quem que prende ele? Então, o pintor entra logo? Não, o pintor é o último acabamentozinho, você vai deixar por último. Então, se chegar um marceneiro e falar, não, eu vou entrar junto com o pintor. Não pode, porque ou pinta, ou ele monta aquilo tudo, ou pinta, né? E aí, então, você vai começar a organizar essa sequência. Se você tiver dúvida quando você for montar, me escreve aqui que eu te ajudo, tá? Porque não dá para eu falar agora toda essa sequência. Vai variar muito, vai variar do projeto, né? Do que você vai fazer. Existe uma sequência básica que eu posso te falar, é quebrar, né? Vamos dizer que é uma construção, uma reforma. É quebrar, depois de quebrar, você começa a fazer, principalmente as instalações, que vai passar cabo, fio, né, e tubos, você vai passar isso antes de acertar aquelas paredes, depois você vai acertar aquelas paredes, eu estou falando uma bem rapidinho, assim, que eu nem ia falar nisso, mas só para não parecer que você fica mais inseguro de não saber disso. E aí você vai passar tudo que for de tubulação, aí você vai resolver feito isso, vai resolver os revestimentos, você não vai passar o que está dentro do tubo, né, os fios e tal, você vai passar as tubulações. Faz os revestimentos, os vãos, as esquadrias, os requadros das esquadrias, não as esquadrias em si, não preciso entrar nesse momento, que é no meio da obra, e aí piso, parede, tal. Quando acabou essa parte dos revestimentos, aí você vai dar o que acaba, então você vai botar os rejuntos desses revestimentos, você vai botar os rebaixos vão entrar junto com esses revestimentos, aí você vai amassar, pintar. E a marcenaria, serralheria, peças que não são exatamente da obra, mas um portão que você pode colocar depois, alguma coisa que não seja, que precise de outra obra, outra parte de obra depois dela, como um móvel, como um portão, você faz depois. O que eu sempre sugiro é não ser tão depois assim, fazer a pintura toda, deixar uma demão de tinta para depois que essas pessoas todas instalarem esses materiais, esses móveis e tal, porque pode dar problema. Pode dar problema, quicar, alguma coisa assim, aí você consegue fechar. E aí coloca louças e metais, nesse mesmo período da pintura, louças e metais, e luminárias, que é tudo
são as questões, os itens finais de uma obra, né? Bom, e aí como é que você acompanha isso? Né? Então, vamos dizer que você já tem um meio cronograma que a gente montou aqui, mais ou menos esse meio cronograma, não sei o que você está fazendo na obra, mas enfim, um meio cronograma. Tá. Esses itens todos têm prazos diferentes. O marceneiro pode demorar 2 meses, 1 mês e meio para te entregar o material, e tem cerâmica que pode entregar 1 semana, 2. Então, antes de começar a obra, se você não tem essa firmeza, não tem essa clareza disso, ou para material que você não está acostumado a usar, você já de antemão vai ver isso, os prazos, como é que entrega, como é que acondiciona. Às vezes a loja pode guardar, o cliente pode até comprar mais cedo, pode guardar e tudo mais. E como é que você vai gerenciar isso? Eu estou falando isso tudo é para a hora da gestão do acompanhamento. Por quê? Você vai chegar nessa obra, na primeira semana, você já vai ter visão, você precisa ter a visão das próximas semanas, o que vai acontecer. Então, por exemplo, o Johnny está me ajudando numa obra, uma casa, e a gente está fazendo umas sapatas. Então, é uma casa a ser construída. Então, a gente está fazendo as sapatas. Essas sapatas, elas precisam ser cavadas, né? Primeiro você marca a obra toda, aí você cava as sapatas, aí você faz as formas, bota o ferro, vira os ferros, bota na sapata, enche aquilo, seca, aí vai fazer a laje e aí vai subindo a casa em cima, né, dessa coisa. Então, se você não sabe da casa toda, esse primeiro bloco de passos, é bom que você saiba, que você tenha uma noção. Se você não tem, você pesquisa na internet, isso não é difícil também, mas pode me perguntar aqui também, tá? Então, você vai ter uma noção do que vai estar acontecendo nessa obra. Você vai ter uma noção de o que vai acontecer. Então, dessa reunião 1, por exemplo, você leva um caderno, arruma um caderno novo, só para essa obra. Só para essa obra. Não mistura no meio da agenda, porque vai começar a embolar. Então, você nessa obra, isso vai te ajudar muito a dar clareza para muita confiança para o seu acompanhamento, para você se sentir confiante nesse seu acompanhamento. Então, você vai chegar lá e vai falar, olha, isso aqui, dessa semana está previsto isso. Semana que vem, a previsão, aí se você não tiver muita noção de quanto tempo, você pergunta para a pessoa que está fazendo as sapatas. Tá bom, em uma semana você abre todas as sapatas? Abro. E quanto tempo você vai fazer como é que é o nome? As formas. Quanto tempo você leva fazendo as formas? Você não vai ter certeza disso. Mas você não tem certeza nem que você nem que você tenha 10 mil anos de experiência, você não chega lá e fala pro cara, não, isso aqui você faz em 1 semana. Se o cara fala que ele faz em 1 semana e meia, você pode até tentar negociar com ele, mas é o tempo que ele faz. Então não adianta também você, mas eu faço há 20 anos obra e nunca vi fazer uma sapata. Estou chutando, Então, assim, você como mais experiência que você vai passar a ter em algum tipo de execução, quem está executando é que vai ter que te ajudar a dizer o prazo que ele tem, porque é o prazo dele executar aquilo. Você vai negociar com ele, você vai organizar no seu cronograma e vai fazer ele, ajudar ele a manter esse prazo que ele deu, mas você vai fazer isso simplesmente com a participação dele. Você não vai ter como fazer isso sozinho, você não vai ter como fazer isso sem... Oi? Não tem como você fazer isso sem fazer, definindo o que ele vai fazer, se é ele que vai executar. Então, vamos dizer que, falado esse básico, você tem um cronograma organizadinho por etapas, por semanas ou por mês, e aí você vai fazer umas listas. Essas 2 listas, elas vão te ajudar a balizar todo esse seu tempo, né? Então, vamos dizer, você vai fazer uma lista do que estava previsto para essa semana. Então, assim, essa lista é para você. Você vai fazer uma lista no seu caderno. Essa semana, pelo meu cronograma, era esperado que eu fosse ver a sapata, o cara fazendo a forma na sapata, o outro cara virando os ferros para botar nessa estrutura da sapata, né? Então, era essa a previsão dessa. Estou chutando, eu estou dando um exemplo de como é que seria isso. Essa é a lista que você vai chegar na obra do que você esperava que estivesse acontecendo nessa semana. E você vai fazer uma outra folha com uma lista do que você... do que essa pessoa... do que é esperado para a semana que vem. Então, como é que você faz essa lista da semana que vem? Você tem um macro organização que é esse cronograma.
é esperado que um mês se faça a estrutura básica, no outro mês vai fazer fechamento de parede, instalação, no outro mês vai fazer revestimentos, no outro mês vai fazer instalações finais e pintura, tá? Vamos dizer que você já tem isso. Então, você já está dentro disso aqui. Nesse primeiro mês, na semana seguinte, olhando que no final desse mês, esse serviço A tem que estar pronto, nessa segunda semana ele tem que estar, você já tem que estar entendendo se ele já foi começado, se ele demora, se ele não demora, e vai estar nessa sua lista. Então, essa lista da semana que você vai e a lista da semana seguinte, né? Você vai ter duas listas. Quando você começar a obra, você vai ter a lista do que você esperava que estivesse, você chegou hoje na obra, com uma lista do que você esperava que estivesse pronto e a lista do que da semana que vem eu vou precisar ver se eles realmente fizeram. Então, assim, por exemplo, você tem numa lista a questão, você tem numa lista a questão do... Você tem numa lista a questão... dar um exemplo dessa mesma estrutura. Eu comecei a falar em estrutura, né? Então, vão a lista as sapatas prontas. Aí você chegou na semana seguinte, que as sapatas deveriam estar prontas, e ela não está. E aí você vai anotar, você vai conversar com o pessoal da obra, olha, por que não está pronto? O que faltou? O que não faltou? Né? E aí, esse andamento precisa ter uma participação. Então, você vai falar, por que não está pronta essa sapata? Ah, porque o pessoal faltou, não sei o que, não. Então, semana que vem, a gente tem que dar uma agilizada, bota mais uma pessoa, ou vamos agilizar, porque a gente não perder o nosso cronograma, não deixa isso solto, né? E aí, o que vai faltar? Ah, não, acabou as madeiras das tábuas para fazer a forma. Tá, então, dali mesmo, ou você, ou alguém que trabalha com você agiliza para falar, olha, vamos organizar, tá faltando essa sapata, tá faltando essa, como é que fala? Tá faltando esse material. Então, tem que encomendar esse material. Então, agiliza a encomenda, quem é que encomenda? Então, você está gerindo isso. Não é só chegar lá e não está pronto, poxa, e vai estar pronto quando e vai embora. Não. Olha, então tá. Então, para a semana que vem, o que precisa para isso aqui estar pronto na semana que vem? E o que da semana que vem, que seria, depois da sapata, esperar ela desinformar e começar a fazer outras coisas, o que vocês podem fazer enquanto isso, para não atrasar o nosso cronograma? E assim você vai organizando o passo a passo desses horários, um atrás do outro. Então, você vai ter um cronograma. Ah, mas eu não tinha experiência, eu não sabia, né? Então, assim, você pode fazer esse passo a passo seguindo esse cronograma geral, para você não se perder. Além desse cronograma geral, você pode fazer um cronogramazinho de cada semana, uma semana e da outra. E aí você vai conferindo. E tudo que você está imaginando que vai acontecer na semana que vem, nessa semana aqui, você já pensa. E falta o que para isso semana que vem? Então, vamos dizer que é um marceneiro que vai fazer não sei o que lá. Semana que vem. Você vai esperar chegar lá para ver se esse cara apareceu? Não. Você vai ligar para ele nas vésperas e falar, olha só, nós combinamos que segunda-feira da semana que vem você vai lá montar esse telhado, começar um telhado, né? E tá tudo certo, né? Porque nós temos um cronograma. Você tem que ficar na cola para poder também a coisa ter um ritmo, manter esse ritmo eficiente. Então você vai falar com essa pessoa isso. Aí ela fala, não, eu achei que eu ia, mas não vai dar, porque eu tô com problema. Não, olha só, vamos ver, então... manda uma pessoa, não precisa ser você, manda a sua equipe. Você não vai poder chegar nesse dia, mas eu vou estar lá, eu vejo com ele, eu tiro dúvida com ele, se for o caso, e você vai no outro dia. Ou então, essa coisa que você falou que não pode, que você tem que ir, deixa para fazer outro dia, porque nós temos um cronograma, a gente tem que seguir esse cronograma, porque depois de você tem essa outra pessoa que vai entrar. E aí você vai. Às vezes, falando assim, parece até que é difícil. Você nunca fez, parece até que é difícil. Mas quando você começar a organizar essas listas de uma semana e a da semana seguinte, você vai ver como vai facilitar. Então, na semana seguinte, quando você chegar lá e você tiver na sua lista o que na semana passada não estava bom,
Vamos dizer que ele fez essa sapata, mas faltou um pedaço do pescoço do pilar até a laje, que ele ainda ia concretar. E aí você saiu da obra na semana passada, e ele falou, não, eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Você vai esperar uma semana para ir lá para ver isso? Não. Você vai ligar no outro dia e falar, você já fez? Já começou a fazer aquela sapata? E por quê? Porque está na sua lista da semana passada como pendência. E aí você vai, ou então, não, faltou o cara que não foi, que não apareceu, o eletricista não apareceu. Tá, você vai ligar para o eletricista, depois falar, olha, eletricista, você está indo? Porque na semana que vem, eu vou chegar lá nesse dia e isso precisa já estar feito. Era para ter feito semana passada. Então, assim, esse acompanhamento com gestão vai dando à obra um ritmo. Muitas vezes a obra não precisa disso. Tem um pessoal ótimo, olha que maravilha, não precisa. Mas mesmo assim, mesmo que é uma equipe maravilhosa, vai por mim, isso já me aconteceu 1000 vezes. Não confia assim, não. Você vai fazendo também, vai dando esse ritmo também. Você vai dando, você é o arquiteto da equipe dos arquitetos que fizeram essa obra, esse projeto, vai dando esse ritmo. Porque isso, no início, às vezes, é tudo muito solto, parece que não vai ter problema nenhum. Vai chegando uma hora, isso vai dando problema, sim. Esses atrasinhos vão pesando no final, vão se acumulando. E o ritmo dessa obra também é diferente. Quando ela, desde o início, ela começa certinha, com precisão, tá? Não tem isso de uma pessoa chegar na obra e falar, não, isso eu vou fazer depois. Não tem depois. Depois é quando? Isso você tem que botar no seu cronograma. Aí o cara fala, não, isso aí eu vou fazer depois, isso aqui eu vou fazer isso. Pode deixar, eu vou fazer. Não, não é assim. Ele tem que dizer quando que ele vai fazer. Você vai acabar isso aí quando? Ah, mas eu não sei, eu estou fazendo. Não, você tem que saber. Tem que dar, porque isso tem outras pessoas que vão entrar depois dessa. Essas pessoas precisam saber quando elas vão entrar. Porque se você não acerta com essa, também as outras, em sequência, também vai ser assim. E aí, ela, como é tão solto, essa pessoa se descompromete com muita facilidade do que ela combinar com você. Se ela combinar com você, eu vou, segunda-feira eu estou lá. Mas se ela já entendeu que essa obra acontece assim, todo mundo meio solto, ela nem está preocupada. Se não der segunda, ela vai na quarta. Se não der quarta, vai na outra segunda. Não tem problema nenhum. Sem estresse, né? Você vai ouvir uma coisa assim. Mas o que vai acontecer no final dessa obra sem estresse, assim, desse ritmo sem estresse? Essa obra, lógico que não vai ter como chegar no prazo combinado. Não tem como, né? Aí, não, pode deixar que daqui a pouco eu engreno, pode deixar que vem mais gente. Esses discursos todos, isso a gente não pode. Oi, Sofia. Esses discursos todos, isso não podem, como é que vamos dizer, iludir você, né? Eles podem engrenar? Lógico que podem. Só que se o ritmo, desde o início, não é esse, ele não tende a engrenar sem um estímulo qualquer. O cliente que chegou lá deu um ataque, por exemplo. Mas você quer isso na sua obra? Você não quer. Nem com uma relação com esse pessoal da obra, nem com relação ao seu cliente, você ainda é a pessoa que está fazendo a gestão disso. Então, você deveria ser a pessoa que está cuidando dessa parte, que está ajudando, que não precise nada dessa natureza, que não precisa estresse exagerado, não precisa numa obra. Se você tem um planejamento e uma gestão que coordene e consiga fazer acontecer o máximo desse planejamento, né? Acontecer ao máximo. Às vezes eu ouço assim, a pessoa falar assim, mas, gente, é difícil, não acontece assim. Nossa, acontece tanto imprevisto em obra, acontece tanta coisa que você não imagina. Se você parar para pensar, muitos dos imprevistos nas obras não são imprevistos de fato, são momentos que não foram pensados simplesmente. Ninguém parou e estruturou isso, não planejou isso. Isso que eu estou falando, por exemplo, do cara dizer que não vem, aí vai no outro dia, é típico de uma obra que é solta demais. Então, isso fica acontecendo, não é bom para ninguém. Eu sempre falo que a pessoa da obra que está falando solto demais, se ela botar um ritmo legal, ela não vai embora mais cedo, não vai receber a mesma coisa e vai embora mais cedo, não é melhor para ela? E ela também facilita outras pessoas a fazerem o trabalho delas, isso tudo não vai fluir melhor, não é bom para todo mundo? É bom para todo mundo. E para você que está fazendo a gestão, é ótimo. Porque você realmente se sente no controle. Porque quando você faz uma gestão que você não tem uma ação muito, muito segura, não é uma ação insegura porque você é uma pessoa insegura, não. Mas assim, você não pode, você não tem um planejamento, você não tem um cronograma mais claro e você não consegue
quando o cara fala, ai, não, eu vou fazer isso depois, aí você fala, não, mas eu preciso fazer quando? Se você deixa solto também, parece que tá... isso tudo vai moldar o ritmo dessa obra. E aí essa obra realmente vai ser lenta. Vai ser lenta no sentido de que não que ela é lenta porque ela foi com mais aprofundou, então ela teve que ir com mais cuidado. Não, ela vai ser lenta porque o cara vai embora às 3 horas da tarde, porque ele não se comprometeu que ele vai terminar aquilo, aí ele tem um compromisso, ele tem que passar não sei aonde. E aí você não está lá o dia inteiro, você não está lá o tempo todo. Então você precisa que ele se comprometa com você pelo que vocês combinaram, né? E se você consegue colocar um impulso mais firme, você consegue que isso também aconteça, tá? Eu acho que pode ser... eu não sei se vocês já estão fazendo alguma obra. O Johnny está participando, está começando, né, Johnny? Nem tem muito tempo. Mas, assim, se você começar uma obra, se vocês começarem, isso eu estou falando para quem está me ouvindo agora e quem vai ouvir depois o vídeo. Se tiver esse tipo de questão, pode me mandar uma pergunta, tá? Quando você tiver objetivamente uma dúvida quanto a isso, pode me mandar que eu respondo, porque é uma questão que não parece, mas ela mina essa relação de obra. Aí mina várias coisas, mina a relação com o cliente, porque o cliente contratou você para fazer um acompanhamento de obra, ele espera isso de você também. Então, se não acontecer, isso também uma hora pode pesar para você, não é verdade? Ué, você não está fazendo acompanhamento de obra, isso não está acontecendo, e quem é que está vendo isso, né? Quem que deveria estar vendo isso? Então, esse acompanhamento, eu sempre falo, o acompanhamento de obra não é uma visita à obra. O acompanhamento de obra é uma gestão eficiente, é uma gestão da qualidade do trabalho, se está de acordo com o projeto, é uma gestão dos prazos, que são vários prazos, né? Uma gestão disso. Não quer dizer que você mandou e todo mundo obedeceu. Não, mas você vai muitas vezes ter que negociar. Mas você precisa saber o que negociar e como. Você precisa ter o seu cronograma montado, a sua estrutura mais organizada para você conseguir. É lógico que o que eu estou falando aqui, no meu treinamento, a gente vai explicar muito mais, porque a gente vai ter muito mais tempo e muito mais material para argumentar quanto a isso. Mas o que eu posso te garantir é que mesmo se você não faça meu treinamento, se você entender isso, que você precisa fazer, se você conseguir montar essas duas listas suas, a lista do que você vai ver nessa obra e a lista da semana, quer dizer, na verdade são duas listas, que é da semana passada e dessa semana, né? Você vai todo dia na obra, todo dia não, toda semana na obra. Eu recomendo sempre ir uma vez por semana na obra. Então, vamos dizer, você vai uma vez por semana na obra, você vai nesse mesmo dia, você tem um horário para ir à obra, tá? Não há, se você organizar bem, não há necessidade de você ir toda hora à obra, não há. Tá? Você vai uma vez por semana na obra, você pode atender, tirar dúvida e tudo mais por telefone, pelo WhatsApp, várias vezes, não tem problema, mas a ida à obra, não há necessidade de você passar o dia na obra de jeito nenhum. Uma pessoa que passa o dia na obra, tem algumas questões quanto a isso. Primeiro, ela não pega outra coisa, ela não faz outro projeto, ela tem que fazer um projeto só, não é isso? E outra, o que ele faz tanto tempo numa obra, se ele não está trabalhando na obra? Não tem por que você perder o seu tempo num espaço que você atrapalha o pessoal da obra trabalhando. Quantas vezes eu fui à obra que a gente demora muito vendo detalhes e tal, quando você vê, as pessoas ficam meio paradas enquanto você está ali, você atrapalha também, né? É pontual, isso é para ir resolver bem numa vez só, vai aquele dia, resolve aquelas coisas, organiza, planeja, e aí vai depois no outro dia. Agora, você pode ligar, você pode tirar dúvidas, você pode perguntar coisas, olha, o cara foi mesmo, o cara do Sinteco apareceu, deixou a máquina aí para começar amanhã. Isso é bom, esse acompanhamento, e isso vai estar nessa sua lista do que está para fazer nessa semana e o que vai estar para fazer na semana seguinte. Então, na semana seguinte, você chega lá, o que não está feito nessa vai passar para a lista da semana da próxima, né? Você chegou lá, tudo que estava para fazer, fez metade não foi feito, vai para a lista da outra semana, porque na outra semana você tem que checar isso, porque muitas vezes acontece também, você sai da obra e aquilo é assim, você mesmo esquece, tanta coisa na cabeça que a gente tem, que você mesmo esquece. Você sai da obra
E aí, na semana que vem, você não lembra que tinha... o cara ia trazer a esquadria, né? Ele não trouxe. E aí, o cara nem foi de novo. E você também não viu a esquadria, também esqueceu. Não pode. Você tem que estar tudo escrito. Porque aí você não vai lembrar de cabeça. Tá ali, é o seu passo a passo para você lembrar. Então tá ali. O cara da esquadria... Aí você pode ter esquecido durante a semana, mas você chegou ali na obra e você falou, e é bom você olhar essa lista antes de ir à obra também, né? Que aí você já dá essa revisada antes de chegar na obra, ver se falta alguma coisa que você pode antecipar, ligar, né, perguntar. Então, o cara, por exemplo, da esquadria. A esquadria não se leva e monta na mesma hora, não sei se vocês sabem. Então, o cara leva num dia e monta no outro. Se está marcado para o cara montar sexta, ninguém monta sexta. Segunda, ele vai deixar na sexta. Se na quinta-feira, se você tiver uma listinha bem organizada, se o seu cronograma for bem organizado, vai começar a organizar ele bem. Quinta-feira você vai ligar para esse cara. Você vai levar amanhã essas quadrias, né? Aí o cara, assim, você acha o quê? Uma pessoa que está cobrada assim, ele não vai ser mais pontual com você? Só vai. Porque no mínimo para você não encher o saco dele. Então você vai falar, não, realmente essas esquadrias vão amanhã, né? Aí ele vai falar, ai, não vai dar, porque o caminhão quebrou, e não sei, e o funcionário não veio. Tem sempre essas desculpas, né? Às vezes verdade, às vezes não. Então, você vai falar, não vai amanhã, nós não combinamos que ia amanhã, e amanhã. Se você é uma pessoa que você tem lá um pouco de dúvida da idoneidade, do compromisso dessa pessoa com o horário, você liga 2 dias antes. E aí você vai se calçando de... como é que fala? Armadilhas para o imprevisto. Você vai se calçando de armadilha. Você vai botar uma arapuca ali, porque se esse cara estava enrolando, 2 dias antes você está ligando para ele, você vai ligar para ele. Se ele sabe que você vai ligar no dia seguinte, ele vai falar, vou resolver essa mulher é chata pra caramba, vou botar para ela parar de me encher o saco. É muito mais provável que na segunda ele vai estar lá com a esquadria para montar ela, não é? Muita gente não precisa fazer assim. Se você tem um fornecedor que já é seu fornecedor, que você já tem uma parceria com ele, pouquíssimo provável que você precise desse estresse todo. Mesmo assim, pode perguntar a Rose, que está aqui, que trabalha comigo, minha secretária, se a gente não liga um monte de vezes. A gente liga um monte de vezes, né, Rose? A gente liga um monte de vezes. É um saco. Mas isso é uma gestão. Aí é a maneira que você consegue fazer com que essa pessoa, no dia tal, ela esteja lá. Porque no contrário, o que acontece? O que acontece no contrário? O cara esqueceu, aí você chega na obra. Segunda-feira você chega na obra, hoje vamos montar a esquadria, tô doido para ver aquelas esquadrias montadas. Você já chega lá, o cara fala assim, ninguém entregou não, hein? Na porta o cara já fala, já tô até vendo a cena. Ninguém entregou esquadria nenhuma ontem, sexta-feira não. Aí você fala, por que você não me ligou? Você devia ter me ligado para me falar. Não ligou. Aí ele deve pensar, não é compromisso, não é nem nada a ver comigo, quem está fazendo acompanhamento de uma obra é ela, não sou eu. Se for um parceiro, ele vai te ligar. Ele vai te dar uma ajudada nisso. Antes de você ligar para o cara, ele já te ligou, olha, já chegou. Aí você não precisa nem ligar para o cara. Olha só, a vantagem da parceria, que eu vou falar outras lives sobre isso, sempre eu falo sobre isso, a vantagem das parcerias em obra. Gente, obra é um lugar de parceria, tá? Trate muito bem o pessoal da sua obra, porque é um lugar como ajuda, um ajuda o outro, ou atrapalha. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo, ou ajuda ou atrapalha. Então, é muito bom você cultivar as boas parcerias em obra, até porque, se você vive de fazer projeto e obra, como eu e como mostra aqui, você vai precisar não só dessa obra desse cara, você vai precisar desse cara em várias outras obras. Então, quanto melhor você continuar uma boa parceria com essas pessoas dessa obra, desses fornecedores, não é melhor? Então, não é melhor também para a relação que você vai ter com eles durante a obra, porque a obra também demora. O cara monta uma esquadria, vai montar a casa toda. Aí você vai começar a brigar com ele na primeira esquadria. Assim, tem situações. Não estou falando em hora nenhuma, isso eu sempre recomendo. Não é para ser boazinha. Não é para ser boazinha na obra. Nunca, tá? Não pense assim, eu vou ser boazinha porque aí eu não perco a parceria. Não. É para ser correto. Por quê? Porque você tem, de um lado, o cliente que precisa e que você também quer de uma obra muito bem executada. E do outro, o cara da obra, os fornecedores todos, que você quer muito fazer uma parceria com eles, quer muito que eles tenham uma boa relação com você, mas que eles trabalhem bem. Porque se eles não trabalharem bem, não é que você não queira ter boa parceria, não dá. Né? Se eles não são bons e não mudam,
Não dá. É tipo assim, você faz uma obra, você vai até o final, reza, mas nunca mais você vai chamar esse cara. Né? No meu escritório, a gente tem uma lista enorme do quem não chamar. Né? Então, é dessa coisa. Então, meus queridos, eu acho que é isso que a gente está falando aqui. Hoje, a gente mudou completamente os nossos horários. Mudamos tudo. Mudamos nome. Agora nós vamos ser Viviane Cunha. Pronto, né? E esse é o Instagram e o Facebook da minha área, vamos dizer, educacional, que a gente vai falar de cursos. Tem esse curso, o Desconstruindo o Medo de Obra, que é um treinamento, eu acho, importantíssimo. Eu acho que é um treinamento assim, que baliza tudo isso que eu estou falando, assim, que eu acho que dá para compreender bem, mas que a gente estrutura isso e tira tudo quanto é dúvida. É pegar na mão da pessoa, e por isso que eu passei a chamar de treinamento, que a gente pega na mão para levar, né? Eu acho que é super importante isso. Então, assim, mas enquanto o treinamento, eu não abro turmas de novo, e a gente não sei quando eu vou conseguir abrir turma, que eu estou, assim, a gente, assim, mais que duplicou, sei lá, triplicou o tamanho do nossa estrutura de escritório. Eu estou com um tempo, assim, super exprimido, mas eu não abro mão de vir aqui falar para vocês, porque eu acho assim, o futuro da arquitetura depende de vocês que estão aí me ouvindo, né? Eu já estou mais para lá, né? Vocês são mais novos. Vocês são o futuro. E é muito importante a gente conseguir trabalhar bem. E eu passei, sei lá quantos anos, né, para estruturar uma organização, uma maneira boa de funcionar bem o escritório, de funcionar bem esse acompanhamento de obra. Aprendi muito, bati muito a cabeça, apanhei muito. Eu vim aqui com um prazer enorme de fazer de uma maneira que vocês não precisem passar por isso, que vocês vão poder passar, aprender o que eu puder ensinar, para vocês não precisarem passar por essa apurrinhação toda. E tem tantos pequenos detalhezinhos que fazem uma diferença absurda, que não parece, né? É o que a gente chama da experiência, né? Essas sacadas, essas dicas, eu venho trazer aqui com um prazer enorme para vocês. E quero, em breve, toda hora me pedem para montar um curso de projeto executivo, e eu penso um dia montar. É que agora eu não tenho tempo nenhum, mas eu estou com ele na cabeça e quero ver se eu monto. Até me diz aqui embaixo nos comentários se vocês acham uma boa, se vocês gostariam de um projeto. Porque eu tenho visto que, assim, pessoas que fazem projeto executivo, saem da faculdade fazendo projeto executivo, muitas vezes são muito básicos, e o projeto executivo ele faz uma diferença enorme para a qualidade da sua obra. Então, qual que é o meu foco quando eu falo isso? É você ter um projeto que você fez, que você imaginou, que você idealizou, criou, que é uma coisa maravilhosa, a criatividade, que você criou e aquilo conseguiu ser executado de uma maneira boa, ficou bem detalhado. Você definiu isso, não foi o cara da obra que você fez um 3D maravilhoso, e o cara da obra foi lá e inventou os detalhes e ficou aquela cara que não é você, né? Então você pode isso. Você pode chegar nesse detalhamento de um nível que você domina, você controla o que você realmente quer que pareça, né? Ou você bota, por exemplo, eu tenho pavor de boleado, me desculpe quem gosta de boleado, mas eu não gosto nem agora, não. Nem na época que usava-se muito boleado, eu não gostava. Então, eu detesto boleado. Você já imaginou? Você desenha um móvel, fala que você quer uma mesa redonda, não sei o que, o cara faz um boleadão. Um negócio que você não gosta. Brilhoso. Eu, por exemplo, não gosto de brilhoso. Brilhosão. E aí diz que foi você que fez. Já pensou que sofrimento? Isso é um sofrimento, gente. E outra coisa, não te representa. Se você quer arrumar clientes no seu foco, para o tipo de projeto que você gosta de fazer, sabe fazer, ou do que você se propõe a fazer, a qualidade, o acabamento que você se propõe a fazer, você tem que fazer o projeto executivo.